Oi, amigos do YouTube, boa tarde. Aqui é o Luiz, esposo da Elisete. Eu venho gravar esse vídeo para vocês para dar uma satisfação e explicar para vocês o motivo pelo qual tem tanto tempo que a Elisete não posta nada, não conversa com ninguém, não grava nenhum vídeo. É que a doença dela agravou de tal maneira que ela, nos últimos, de abril para cá, ela ficou muito acamada. Ela estava queixando devido à demora dos exames, do resultado dos exames de biópsia que ela fez. Ela começou a ter muitas dores no lombar e ficou muito acamada, quase não andava, só de cama. Aí a gente teve que ir indo para os médicos, ela recebia atendimento de emergência, mas voltava, se vocês sabem como é que é a situação dos postos de saúde. E então isso nada resolveu, até que a gente, no último caso, foi há 2 semanas atrás, a gente procurou lá no Hospital São Francisco, ela tinha exame marcado, a gente foi, e a médica foi e internou ela para poder tratar dessas dores que ela estava sentindo, e falou que a doutora Lúcia, que ia fazer a retiração do câncer de mama dela, que já estava bem avançado, né? No começo, quando ela postou aquele pedido de ajuda no YouTube pelo pessoal, ainda estava fácil. O seio dela estava praticamente quase que normal, só tinha mesmo alguns nódulos que a médica falou que precisava retirar para que aquilo não agravasse. Acho que era 5 ou 6 nódulos, mas eram coisas pequenas. Inclusive a médica falou que talvez ela não ia precisar nem passar por quimioterapia e que ela talvez com um remédio convencional ela ia ser curada. Mas aí com esse agravamento, como eu estava falando para vocês, com o agravamento do problema, ela ficou internada. A doutora Lúcia falou que não ia mais operar ela enquanto essas dores, ela não tratasse essas dores. Ela pegou, ela foi e internou. E com isso foi e eu lá com ela no hospital, praticamente eu me internei junto com ela, porque eu ficava 24 horas com ela, fiquei o tempo todo com ela no hospital, internado praticamente como acompanhante, porque eu não abria mão de estar assim, ausente da minha esposa. Eu queria estar ali com ela, vendo o que está passando, participando de tudo com ela, ouvindo, vendo o que os médicos estavam fazendo, e vendo como é que estava ela. Eu não queria ouvir por ficar longe e aqui em casa. E não, aí eu internei com ela desde o dia que ela internou, eu internei também. Aí a coisa, ela foi tratando, mas não tinha resultado. E os médicos fazendo exame de sangue todo dia, 3, 4 exames de sangue, e medicamento, injeções e tal, medindo pressão e tudo. Até que quando foi na segunda-feira da semana passada, a médica me chamou, a doutora Camila, falou que não ia mais retirar o seio dela, porque não tinha condição mais, porque o estado dela já estava deplorável, já estava agravado, porque a metástase já tinha ido para o sangue, e ela já estava nos ossos, e o câncer já tinha atingido o pulmão, tanto que ela estava com água no pulmão. É o fato de ela estar muito cansada, ela já não conseguia falar direito, ela já não conseguia respirar com muita facilidade, ela tinha um cansaço direto e fadiga constante, respirava com muita fadiga. Aí, infelizmente, a médica, eu ainda bati boca com a médica por causa porque já que não tinha recurso, por que não tentar outros recursos? Por exemplo, a autohemoterapia, porque já estava perdido mesmo.
já não tinha o que fazer, a medicina convencional já não tinha o que fazer, não tinha os remédios, não teria mais efeito na vida dela, seria apenas paliativo. Então por que não tentar a hemoterapia e fazer isso com ela? Só que eles também não aceitou, brigaram comigo, eu ameacei até em fato acionar a Defensoria Pública, mas de nada adiantou, nada comoveu. Até que quando foi na quarta-feira, a psicóloga me chamou também, veio conversar comigo de novo, e eu falei a mesma coisa, porque ela passou mal, e eu passando muito assim, eu tendo muito tristeza de ver ela, como eu estava tratando, e eu que levava ela no banheiro para fazer as necessidades fisiológicas, eu que dava banho nela, 24 horas eu que fazia tudo, ninguém punha a mão nela, a não ser para tirar sangue, medir pressão, essas coisas. Ninguém punha a mão nela. Era eu, e graças a Deus, porque eu sou marido, eu sei o que eu queria para minha esposa e como eu tratar da minha esposa. Porque a consideração, o amor, eu que sei o que eu tinha, o amor que eu tinha por ela, e eu que sabia o que eu queria. Então, mas infelizmente, como foi na quinta-feira, ela foi para a cirurgia fazer a incisão para tirada de água do pulmão, injetou lá o dreno, tirou, ela veio, ela saiu, entrou 2 horas, saiu lá para 6 horas, saiu bem, eu fiquei aguardando do lado de fora lá do negócio da operação, esperando ela sair, que eles não permitem a gente entrar. Aí saiu do bloco cirúrgico. Aí, como foi lá para 6 horas, ela saiu, levamos ela para o quarto onde nós estávamos. Aí, ela até saiu bem, respirando normal, mais aliviada, mas depois ela gravou. Ela com muita sede, sentindo muita sede, que ela não tinha, estava em jejum integral, e muita sede, eu dando água para ela, comecei até dando na colherzinha, porque ela não conseguia beber. O primeiro gole, a primeira água que eu dei, ela bebeu bastante, assim, tranquilo, mas no finalzinho ela engasgou um pouquinho, apesar que não estava bebendo muito, com muita força, ela engasgou um pouco, mas melhorou. Aí depois, no decorrer, eu passei a dar para ela na colher, com medo dela engasgar de novo. Da colher eu passei a dar para ela numa seringa, que depois eu vou passar para vocês os vídeos das imagens dela no hospital, vou mandar para vocês verem. Aí o que acontece? Quando foi na quinta-feira, e ela foi gravando, aí ela começou a gravar de novo. Ela começou a sentir o cansaço, começou a sentir a fadiga, e que cansaço, e foi indo, os médicos vieram, examinaram, eles viram que já não tinha muita coisa para fazer. Aí a médica, a doutora Camila, falou que ia aplicar nela aquela injeção de anestésico, sobre efeito de anestésico, manter ela sobre anestésico, e assim foi. Ela pegou e ficou ali, a respiração muito ofegante. Infelizmente, aí isso foi na quinta-feira, passou a quinta, o dia todo da sexta. Como foi sexta-feira, às 11 horas da noite, ela faleceu. Ela faleceu nos meus braços, não nos meus braços, mas deitada, eu segurando a mão dela. Pus umas músicas evangélicas para ela ouvir, e aquilo parece que acalmou ela, aquilo parece que deu ela mais, sei lá, alegrou ela mais ao ouvir aquelas músicas evangélicas. A gente ficou ouvindo, eu mais ela, após a visita da Lohane mais Etienne, elas tocaram a mãe, pegaram a mãe, a Lohane pôs a mão dela na barriga para ela sentir o movimento da Sofia, da neném. Ela movimentou as mãos, mesmo ela assim, sem falar e sem piscar os olhos, mas ela estava acordada, mas ela só não falava e nem piscava, mas ela tinha o movimento das mãos, ela encolhia a perna, ela esticava, ela movia o braço, ela espichava, e ela então só não falava e não piscava os olhos, e ela então sentia as emoções da neném na barriga da Lohane.
Aí quando elas foram embora, quando foi ali para 1 hora, mas assim que elas saíram, eu pus do YouTube, eu fui lá no canal de músicas evangélicas e liguei, pus na beiradinha do travesseiro, perto da orelha dela, e eu segurando a mão dela, e a gente, eu orando, não sei se ela também orava comigo, a música, umas meia hora mais ou menos a gente ouviu aquilo, até que eu vi quando ela deu o último suspiro, e aí não teve jeito. E hoje a gente sepultou ela às 14 horas no cemitério Belo Vale, aqui em Santa Luzia. E é isso que eu quero passar para vocês, agradecendo aquelas pessoas que contribuíram, que sensibilizaram e contribuíram com ela, e aqueles que às vezes não levaram a sério, aqueles que não pensaram que o caso dela, porque ela estava muito bonita, aquela mulher disposta, aquela mulher ativa, aquela mulher muito sorridente, brincalhona, atenciosa com todo mundo, aquela mulher pronta a atender todo mundo naquilo que elas questionavam, tirando uma dúvida, acrescentando uma coisa, mandando uma receita que alguém pedia, criando alguma coisa que alguém queria para ela. Então, aqui vai então as nossas explicações, e eu agradeço a todos, inclusive a Ludmila, a Carla. Depois a Carla entra em contato comigo, porque eu já tentei achar o contato dela no Zap, no Face da minha esposa. Da última vez que a gente falamos lá no hospital, quando eu internei, falei com ela por quase 20 minutos, ela pediu que eu ligasse para ela, mantivesse ela em contato, em contato lá, até se precisasse, ligasse a cobrar, mas eu não consegui, infelizmente eu não consegui, e esse tempo todo eu tenho tentado, eu tenho olhado no celular da minha esposa, mas não sei por que eu não localizo ela, eu não acho. Lá no hospital eu tentei, procurei e não consegui. Então, infelizmente, fica agora, Carla, a minha explicação. Fica agora, minha filha, em nome de Jesus, você desculpa, você me perdoa, infelizmente, só agora eu estou te passando essa notícia triste, essa notícia que a gente não gosta de dar para ninguém, nem para o pior inimigo, nem para o parente do pior inimigo da gente, dizendo para ele que ele faleceu, né? Então eu agradeço a todos e que Jesus dê vocês a divina recompensa por tudo aquilo que vocês representaram para minha esposa. Obrigado em nome de Jesus, e que vocês continuem aí usufruindo daquilo que ela deixou. Pelo menos, se ela não ganhou nada com o YouTube, se ela não ganhou nada, se o YouTube não serviu para uma melhora de vida dela, para um prolongamento de vida para ela, pelo menos sirva para muita gente que possa estar aí necessitando, e que ajude muita gente que, pelo menos em nome de Jesus, assim como a morte de Cristo, ela veio a trazer vida e vida com abundância. Ele morreu para que muitos, através da morte dele, tivessem vida, e que o prejuízo dele é lucro para muitos, é lucro para a humanidade. Assim também que a minha esposa, como ela não ganhou, não lucrou, quem sabe às vezes a pessoa acha que porque a pessoa está no YouTube, que é pessoa famosa, fica famosa, porque não sei o que, não sei o que. Não, gente, não é isso. A minha esposa, toda a vida ela lutou com dificuldade, nós lutamos, ela fazia tudo isso para vocês, era com uma imensa alegria, com um prazer enorme, enorme. Ela fazia isso que só Deus sabe. Bastasse alguém questionar alguma coisa, ou falar alguma coisa, que ela procurava corrigir aquilo. Ela nunca quis passar aquilo que não servia para ela, para ninguém, que tudo aquilo que ela fez, todo o sabão que ela fez, todas as receitas, a gente usa aqui em casa. Nunca mais a gente comprou sabão. Eu tomo banho com o sabão que ela fez. Até hoje a gente nunca mais comprou um sabonete. Eu tomo banho, eu uso em mim mesmo. A gente usa para lavar nossas roupas na cozinha, para limpar a casa. A gente nunca mais, então,
mas pelo menos, se não serviu para ela, que sirva para vocês. E que se ela não ganhou com isso, que pelo menos vocês ganhem. Que pelo menos vocês sejam mais felizes do que ela foi. Assim, financeiramente, tendo bons resultados, porque o resultado que ela teve, apesar de tudo, foi a boa amizade de vocês, os bons contatos, que ela conquistou muitas amizades boas, amizades sinceras, amizades bonitas, que ela levou para a eternidade com ela. E eu agradeço, é isso que eu queria dizer, obrigado, e que vocês continuem adicionando o canal dela, aproveitando e desfrutando. Esse é o nosso propósito, que Deus abençoe a todos, obrigado. Feels like we're on the edge right now. I wish that I could say